extensa. Olhe para mim. O que é uma visão extensa? E eu entrego o microfone ao pastor. O moço foi para a faculdade de botina, calça jeans, camisa xadrez e o Novo Testamento na mão. Bobão, mas enxergava além. Professor era ateu, gostava de zombar de crente e disse assim: todos sabem que Deus não existe porque somos fruto da evolução. Tem alguém que pode provar o contrário? Fique de pé. Um punhado de crente na classe, mas já não enxergava mais além. Cantava na mocidade, depois dançava pagode na faculdade, depois cantava na mocidade, depois ia dormir escutando Zezé de Camargo. Já não era mais uma visão extensa. Mas o moço levantou a mão e disse: professor, Deus existe. Eu estava orando essa tarde, Jesus falou comigo, Deus existe. O professor disse: olha só, temos um voluntário hoje, vem à frente. O jovem veio. A classe toda começou a sorrir porque sabia da brincadeira. E os crentes de classe, os crentes, botavam a mão no rosto e dizia: ai Jesus, tenha misericórdia. Os crentes 007 escondidos na faculdade. Mas o moço era diferente. Deus existe? Existe, muito bem. O professor abriu a gaveta, puxou um ovo e disse assim: eu vou soltar o ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, seu Deus não existe. Mas se o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, seu Deus segurou o ovo e seu Deus existe. Achando que o moço ia recuar. Mas quem tem visão não recua. E o moço disse: tá certo. O senhor permite eu fazer uma oração primeiro, professor? O professor disse: nossa, que crente ousadinho. Vamos ouvir ele orar então. O moço levantou a voz e disse: Deus, esse professor não está desafiando a mim. Ele está desafiando o Senhor. E o Senhor existe porque esta tarde o Senhor falou comigo. Ele vai soltar o ovo e eu tenho certeza, esse ovo não quebra. Porque o Senhor vai estender a mão e vai segurar o ovo. E quando o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, Deus, mata esse professor aqui agora, para todo mundo ver que com o nome do Senhor não se brinca. Amém. Solta o ovo, professor. E o professor disse: mas era quebrar ou não quebrar, não tinha esse negócio de morrer ou de não morrer. Ele disse: mas o senhor não vai morrer, Deus não existe. Solta o ovo, professor. A classe parou e o professor começou a suar gelado, e o ovo passava da mão esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e o moço dizia: solta o ovo, professor. Porque uma coisa é o cabra sem Deus na vida dizer solta o ovo. Outra coisa é o crente cheio do Espírito de Deus dizer solta o ovo, professor. O professor todo sem graça disse: quer saber de uma coisa? Vamos parar de brincar que a hora está passando, eu tenho que dar aula. Abriu a gaveta e guardou o ovo. Só que tem uma coisa: não conseguiu dar mais aula na faculdade porque não suportou a vergonha. Aonde o professor passava, os alunos olhavam e diziam: professor, cadê o ovo? E onde o crente passava, olhavam para ele e diziam: esse crente é diferente, esse aí tem Deus na vida. Mas já não enxergava mais além. Cantava na mocidade, depois dançava pagode na faculdade, depois cantava na mocidade, depois ia dormir escutando Zezé de Camargo. Já não era mais uma visão extensa. Mas o moço levantou a mão e disse: professor, Deus existe. Eu estava orando essa tarde, Jesus falou comigo, Deus existe. O professor disse: olha só, temos um voluntário hoje, vem à frente. O jovem veio. A classe toda começou a sorrir porque sabia da brincadeira. E os crentes de classe, os crentes, botavam a mão no rosto e dizia: ai Jesus, tenha misericórdia. Os crentes 007 escondidos na faculdade. Mas o moço era diferente. Deus existe? Existe, muito bem. O professor abriu a gaveta, puxou um ovo e disse assim:
eu vou soltar o ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, seu Deus não existe. Mas se o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, seu Deus segurou o ovo e seu Deus existe. Achando que o moço ia recuar. Mas quem tem visão não recua, e o moço disse: tá certo. O senhor permite eu fazer uma oração primeiro, professor? O professor disse: nossa, que crente ousadinho. Vamos ouvir ele orar então. O moço levantou a voz e disse: Deus, esse professor não está desafiando a mim. Ele está desafiando o Senhor. E o Senhor existe, porque esta tarde o Senhor falou comigo. Ele vai soltar o ovo, e eu tenho certeza, esse ovo não quebra, porque o Senhor vai estender a mão e vai segurar o ovo. E quando o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, Deus, mata esse professor aqui agora, para todo mundo ver que com o nome do Senhor não se brinca. Amém. Solta o ovo, professor. E o professor disse: mas era quebrar ou não quebrar, não tinha esse negócio de morrer ou de não morrer. Ele disse: mas o senhor não vai morrer, Deus não existe. Solta o ovo, professor. A classe parou e o professor começou a suar gelado, e o ovo passava da mão esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e o moço dizia: solta o ovo, professor. Porque uma coisa é o cabra sem Deus na vida dizer solta o ovo, outra coisa é o crente cheio do Espírito de Deus dizer solta o ovo, professor. O professor, todo sem graça, disse: quer saber de uma coisa? Vamos parar de brincar que a hora está passando, eu tenho que dar aula. Abriu a gaveta e guardou o ovo. Só que tem uma coisa: não conseguiu dar mais aula na faculdade, porque não suportou a vergonha. Aonde o professor passava, os alunos olhavam e diziam: professor, cadê o ovo? E onde o crente passava, olhavam para ele e diziam: esse crente é diferente, esse aí tem Deus na vida.